Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 26 de outubro do ano de 2017, e o nosso tema hoje é Minhas Entidades. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Médium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/Médium de Umbanda. Muito bem, é muito comum na Umbanda nós usarmos a expressão minhas entidades. Então, para muitas pessoas, isso se tornou parte do vocabulário e todas as vezes que eu procuro me referir aos guias que trabalham comigo, eu acabo usando a expressão minhas entidades. Só que para muitas pessoas não se trata apenas de uma expressão. Para muitas pessoas se trata de um fato. Elas acham que as entidades são delas, como se elas fossem presentes que você guarda, ou como se elas fossem objetos que você pode possuir. E será que nós podemos possuir as entidades? Será que elas são nossas, no sentido mais estreito da palavra? E a resposta é não. Quando eu comecei os meus estudos na Umbanda, e eu já disse várias vezes aqui que eu tive a felicidade de aprender Umbanda, de aprender uma das formas, já que eu defendo que existem várias, eu aprendi uma das formas de se trabalhar Umbanda, que é a forma como eu vejo, a forma como eu trabalho, diretamente com as entidades, especialmente com o Preto Velho, Pai Cipriano das Almas. Então, quando eu comecei a estudar, ele me contou que ele trabalhava em outros terreiros, como ele já trabalhou com outros médiuns. E isto me despertou a curiosidade. E eu me recordo numa das últimas conversas em que ele me disse que ele estava trabalhando tanto aqui em Uberaba quanto numa cidade chamada Carmo do Paranaíba, onde eu nem sei se tem terreiro, nunca fui, nunca visitei, mas ele disse que estava trabalhando lá também, como ele já tinha trabalhado em Cariacica, se eu não me engano, no Espírito Santo. E eu achei muito curioso aquilo, Como assim essa entidade está trabalhando aqui, neste momento, e daqui a pouco ela está trabalhando com outro médium, e ele me explicou que isso é absolutamente normal e comum entre os espíritos. O número de espíritos que estão voluntariamente empenhados em fazer o bem para alguma pessoa, ele não é tão grande assim a ponto de cada entidade se dedicar a apenas um médium. Por isso que com frequência os espíritos falam, quando vocês vierem para cá, vocês vão ver o que é trabalho. Porque nós geralmente vamos no terreiro uma vez por semana e achamos muito. Eles às vezes trabalham 3, 4, 5 vezes por semana em terreiros diferentes, com médiuns diferentes, para fazer a mesma coisa, que é o trabalho de caridade. Então isso é comum entre as entidades. Eu narrei na reflexão passada que uma cabocla me disse que trabalhava em outros terreiros aqui de Uberaba. Então, conversando com as entidades, eu percebi que isso é comum, isso é normal acontecer. E isso é algo negativo? Não, porque nós temos que exercitar o nosso desapego. Certa vez eu vi uma pessoa falar uma coisa que me pareceu uma das maiores sandices da humanidade, quando ela disse que se ela soubesse de algum médium que estava incorporando uma determinada entidade, que ela iria entrar contra um processo, porque aquela entidade só se manifestaria através de um médium, nunca mais poderia se manifestar através de outro. E achei absolutamente estúpida essa ideia, porque é querer monopolizar a entidade. Tá certo, às vezes a gente desenvolve um carinho, desenvolve um amor, desenvolve um respeito, só que as entidades não nos pertencem, elas não são objetos, elas são seres vivos, independentes, que têm a sua liberdade, que têm uma noção de vida muito mais ampla que a nossa, uma noção de amor muito mais ampla que a nossa, e embora nos ame verdadeiramente, não nos ama exclusivamente. Não é um amor egoísta como nós vemos na Terra. É um amor que tende a ser mais amplo. Então, da mesma forma que aquela entidade tem todo aquele carinho, aquele cuidado, aquele respeito comigo, ela também tem com outro médium. E tem que ter mesmo, porque isso é evolução.
Então querer monopolizar a entidade e dizer um absurdo desse a ponto de querer processar se algum médium usar aquele nome é uma das coisas mais ridículas que eu já vi e só mostra que a convivência com aquela entidade não despertou naquele sujeito uma visão mais ampla da vida. Então, os nossos guias não são exclusivamente nossos, são guias da humanidade. São guias de todos aqueles que estão buscando paz, que estão buscando luz, que estão buscando amor. Eles estão aí como missionários divinos, embora longe da perfeição, espalhando um pouco de amor por esse mundo que necessita tanto. E o que eles menos precisam é de um médium moleque que acha que os guias são exclusivamente dele, de mais ninguém, porque isso é puro egoísmo. É o contrário do que essas entidades desejam, o contrário daquilo que elas nos ensinam. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.